Ele fez de novo. Eu sou o senhor Champion. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos comentar um pouco da vitória do Corinthians em cima do Cruzeiro no Mineirão pela semifinal da Copa do Brasil, que foi o primeiro jogo, uma vitória importantíssima para o Corinthians e que, na minha visão, já meio que sacramenta a classificação do Corinthians para a final, porque eu sou daqueles que não deixa o Corinthians chegar tão longe. Deixou o Corinthians chegar, ele agarra com todas as forças e não solta de jeito nenhum. E eu acho que esse jogo contra o Cruzeiro foi uma demonstração disso, em que o Cruzeiro basicamente não jogou porcaria nenhuma e o Corinthians soube aproveitar a oportunidade que teve. Então, para a gente começar a analisar isso, gostaria de pedir que você deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ajudar e bora pro vídeo. Mais uma vez eu não vou nem analisar nenhuma matéria do lance, eu acho que é um pouco desnecessário. Vou trazer apenas as duas escalações aqui para vocês dos dois times. Eu tenho quase certeza que eu não acertei meio que as escalações do pré-jogo, porque eu pensava em uma escalação um pouco diferente, mas para que vocês fiquem um pouco mais antenados sobre toda a situação, do lado esquerdo do vídeo está a escalação do Cruzeiro e do lado direito está a escalação do Corinthians. Bora começar um pouco sobre a escalação do Cruzeiro. O Cruzeiro veio com um time bem centrado, apesar de estar jogando dentro de casa. Eu acredito que a parte ofensiva do Cruzeiro deveria ser uma prioridade, mas eu acredito que eles tentaram espelhar um pouco o esquema tático que o Dorival trouxe para esse confronto, e isso não funcionou tão bem, já que o Cruzeiro realmente precisava sair mais para o jogo, dominar um pouco mais a partida. Mas se você tentar espelhar um time igual o do Corinthians, que é um time que sabe jogar na retranca, sabe justamente cozinhar o jogo, fazer com que o jogo se prolongue cada vez mais, é o famoso Cruzeiro caiu na pilha do Corinthians, essa é a verdade, e por isso que o Corinthians conseguiu realmente sair com a vitória. Mas assim, vindo do Cruzeiro, acho que dá pra gente sacramentar que obtivemos algumas ausências. Caio Jorge não jogou porcaria nenhuma, e se eu não me engano eu já tinha comentado no pré-jogo que se o Caio Jorge estivesse numa noite apagada, meio que o Cruzeiro realmente não iria conseguir sair da situação em que estava, e nessa eu acabei acertando, já que o Cruzeiro não conseguiu fazer nem pelo menos um golzinho de honra, e tudo que conseguiu realmente foi tomar um gol, que na minha opinião não foi falha do Cássio. O Memphis Depay acabou levando muita sorte pelo lance do gol, mas é aquela também, sorte acompanha realmente aqueles que buscam e principalmente acompanha o craque. Então Memphis Depay faz o gol de diferença, um gol que anima e deixa realmente o Corinthians cada vez mais próximo dessa final da Copa do Brasil. Acho que por parte do Cruzeiro faltou realmente um volume maior de jogo. O Cruzeiro, acho que em nenhum momento do jogo realmente foi perigoso contra o Hugo Souza, e confesso que no segundo tempo em nenhum momento eu imaginei que o Cruzeiro ia realmente conseguir fazer um gol no Corinthians. Foi um time realmente inexpressivo, um time apagado, e se você já dentro de casa tem esse tipo de postura, imagine quando for lá na Arena Corinthians como que vai ser. Eu acredito que o Corinthians já vai conseguir dominar o Cruzeiro logo de início, fazendo com que realmente o time fique acuado e não consiga jogar de forma alguma. Bom, digamos que o Corinthians tem várias armas para poder utilizar contra o Cruzeiro. Se não for no futebol, vai ser na catimba. Se não for na catimba, vai ser com a torcida. Então, eu acho que essa classificação já meio que está garantida por parte do Corinthians, e vai meio que fechar um péssimo ano do Cruzeiro, que poderia muito bem ter brigado pelo título do Brasileirão e não conseguiu. Poderia muito bem angariar uma posição melhor na Copa do Brasil, chegando pelo menos até a final, e pelo jeito não vai conseguir. Então o projeto do Cruzeiro, que poderia ser bem melhor, acabou sendo um projeto bem precoce, e esse tipo de resultado eu acho que é algo que uma SAF ou mesmo um investidor
que coloca seu dinheiro no clube não quer realmente esse tipo de perspectiva ou resultado. Então talvez o Cruzeiro pro ano que vem tenha várias mudanças, principalmente eu acho que tirando os grandes salários que ali estão. Gabigol, quando entrou dentro do jogo no segundo tempo, não fez diferença alguma e é um dos jogadores que mais recebe nesse Cruzeiro. Então não sei como isso vai se suceder no ano que vem, mas eu acredito que o Cruzeiro precisa trocar algumas peças e se reformular, porque justamente não oferece grandes perigos tendo esses tipos de jogadores. Muitos deles foram apagados nesse jogo contra o Corinthians. E, cara, você jogando em casa, que no caso é o Mineirão, com a torcida te apoiando, e você não consegue nem sequer corresponder com um golzinho, é realmente vexatoso. Eu acho que é vergonhoso por parte do Cruzeiro o tipo de atuação que eles tiveram nesse primeiro jogo da semifinal. Analisando agora um pouco o lado do Corinthians. O Corinthians foi com uma postura bem mais centrada do que o Cruzeiro, foi com uma postura bem mais animada, o estilo mesmo Corinthians, fechadinho, fecha a primeira casinha, depois aproveita as oportunidades que existam. Então, o Memphis Depay consegue fazer aquele gol aos 21 minutos do primeiro tempo, um gol, de certa forma, na cagada, mas só craque sabe realmente aproveitar a famosa cagada e transformar em gols, em que o Memphis recebe um cruzamento dentro da área, tenta cabecear de primeira, a bola bate no chão e não vai pra frente, ela bate e perde a força e logo em seguida ele completa fazendo o gol. Acredito que o Cássio não falhou porque ele foi no lance justamente para pegar a cabeçada, mas não foi uma cabeçada que foi diretamente no gol, ela acabou perdendo força antes de chegar no gol. Foi um fator bem curioso, bem interessante, mas eu acho que nada tem o Cássio de culpa nesse gol, realmente eu culpo o Cruzeiro. Então o Corinthians foi com dois volantes, sendo o Martinez e o Michael, e também Breno Bidon e Carrijo, que são dois jogadores, o Carrijo que deveria ser um pouco mais criativo, e o Breno Bidon trazendo um pouco mais de estabilidade nesse meio campo. Eu acredito que o Bidon só apenas voltou para trás para marcar, e o Carrijo tentou fazer algumas coisas, acionando tanto o Yuri Alberto como também o Memphis Depay. Eu vi realmente um Corinthians com uma postura bem mais catimbeira nesse jogo do que justamente propor futebol, porque, pô, você tá jogando fora de casa, você não vai querer inventar moda. Eu acredito que essa é a postura correta, esse talvez seja o jeito Corinthians de se jogar, e eu acho que foi assim também que o Corinthians já conseguiu vários campeonatos, então não tenho muito do que julgar. O problema realmente é o Cruzeiro cair nessa pilha que já é muito manjada e muito feita no futebol. Não só futebol brasileiro, como também futebol argentino. A gente já tá meio que acostumado com tudo isso. Então, eu acho que não tem nenhum jogador do Corinthians a se destacar além do Memphis Depay, porque realmente, assim como o Flamengo tem o Arrascaeta, que é um jogador que se destaca em jogo grande, Memphis Depay recentemente tem se destacado bastante quando o Corinthians precisou acioná-lo. Então, esse jogador, até o momento, tem se pagado nesse sentido de realmente se destacar quando é preciso. E eu só realmente estou meio que esperançoso que o Yuri Alberto volte a jogar bem o seu futebol, porque as oportunidades que o Corinthians teve com os pés dele não foram muito claras. Então, talvez o Yuri Alberto estaria voltando às configurações de fábrica. Essa talvez seja uma preocupação do torcedor corintiano, mas enquanto o Corinthians estiver entregando resultado, obviamente que todos esses problemas vão ser muito bem esquecidos e mascarados. No momento que o Corinthians começa a avacalhar, começa a perder jogos, eu tenho certeza que a cobrança vai ser gigantesca, e aí esses problemas vão ser bem melhores explorados, né? Já que o time vai precisar de um diferencial, e esse diferencial não vai acontecer, já que os jogadores estão num nível um pouco mais abaixo. Mas, realmente, avaliando o confronto em si, o Corinthians conseguiu se sobressair diante do Cruzeiro, igual eu falei. Em nenhum momento do jogo eu percebi ou senti que o Cruzeiro ia realmente conseguir fazer um gol no Corinthians, e isso é muito mais mérito do Corinthians do que demérito do Cruzeiro. Um time que consegue anular o outro fora de casa realmente tem grandes méritos e boas perspectivas para o próximo jogo, que vai ser dentro de casa. Tudo que o Corinthians precisa fazer, e aí eu não vou falar que precisa
atuar novamente com esse estilo de jogo de catimba ou mesmo retranca, é realmente propor jogo e dominar o jogo em cima do Cruzeiro, que não é nem um pouco difícil, já que o time realmente carece de talentos e carece de um bom futebol. E eu tenho certeza que o Corinthians dentro de casa, sendo empurrado pela sua torcida, vai conseguir uma vitória no Itaquera e vai já ser direcionado para a grande final da Copa do Brasil, que eu já disse e repito, não deixa o Corinthians chegar numa final, que sim, ele consegue angariar esse título, e aí vai ser mais uma coisa pro corintiano ficar se orgulhando, e aqueles que gostam de torcer contra, tipo eu, vai realmente não ficar muito feliz com essa situação por parte do Corinthians. Essa foi a minha análise sobre esse confronto de Corinthians e Cruzeiro. Eu acredito que o placar poderia ser um pouco mais elástico, principalmente para o Corinthians, que teve outras oportunidades para ampliar, já que o Cruzeiro realmente não oferecia nenhum tipo de perigo, fez realmente seu torcedor de bobo, e eu acho que isso é realmente um desrespeito para aqueles que vão lá no estádio, pagam o ingresso e reservam realmente parte do seu dia, parte do seu tempo para poder assistir um espetáculo e realmente ver o seu time do coração atuando de uma forma vexatosa. Uma outra observação que eu queria levantar aqui: é realmente muito ridículo quando você vê o Cruzeiro tentando fazer cruzamentos dentro da área do Corinthians, que foram cruzamentos péssimos, nenhum com o objetivo centrado de realmente acionar o Caio Jorge para poder fazer alguma coisa, tentar fazer um gol. E também na parte de escanteio, você tinha o Fabrício Bruno e Caio Jorge dentro da área, dois jogadores muito altos e bons cabeceadores, mas sempre a bola chegava só no primeiro pau, ou mesmo não era nem cruzada dentro da área. Então, eu acho que o Cruzeiro errou simplesmente tudo que tentou. Já o Corinthians, aproveitando a oportunidade que teve, conseguiu realmente fazer um bom placar fora de casa, e aí traz realmente a decisão para Itaquera, que agora o bicho vai pegar no segundo jogo. E na minha visão, eu acredito realmente que o Corinthians já tá com, como eu posso dizer, uma mão na taça, já que não vejo como o Cruzeiro chegar em Itaquera e reverter esse placar que o Corinthians conseguiu de forma muito boa, e vai realmente, ou com certeza vai ampliar esse placar lá em Itaquera. Bom, o que você acha? O que você pensa? Deixa aí nos comentários. Gostaria de pedir que você deixe seu like, comente e compartilhe. Se inscreva no canal para ajudar. Vou ficando por aqui e vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!